Pessoal, vamos lá. Questões de informática para concursos. Vamos começar com questões que tem a ver com conceito de software e com Windows também. Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta: nas tarefas diárias realizadas por computador, no trabalho é necessária a manipulação de arquivos e pastas em um computador que utiliza o Windows, os arquivos. Pessoal, sempre cai em prova, né? Conceito de arquivo, copiar, mover, excluir e tal. Então, as regras gerais são que arquivo tem que ter nome, não é alternativa, né? Não ter nome, é obrigatório o nome. Tem caracteres que não são aceitos. No ambiente Windows, pessoal, arquivo tem ícone, né? O íconezinho e a extensão dele, ó. Separado do nome por um ponto, aqui a extensão, ó, que identifica o tipo dele. E aí já vimos instalar isso, né? Que é pela extensão que o Windows vincula ao programa que abre. Com tudo isso, é possível renomear a extensão. É possível, inclusive, que o arquivo exista sem a extensão, né? Tá lá, é obrigatório, aceita até 256. Isso aqui é polêmico, nunca cai exato, sempre cai menos. 55, 25, 60 e tal. Porque no site da Microsoft ele coloca assim, se você for colocar o caminho de diretório, chega a 260 caracteres. Então nunca... A extensão varia. O arquivo pode existir sem a extensão, mas o Windows saberá qual programa vincular, ele vai abrir uma janela perguntando. Quer abrir com qual programa? E aí, ó, não aceita, ó, esses 9 caracteres. Na hora que você vai renomear, se você usar, ó, aceita. Salvei com este nome, se é que a gente pode chamar de nome isso aí. Olha lá, são caracteres privativos, ó, usando aqui 2 pontos, barrinha para separar diretório, ó. Asterisco e interrogação, o pessoal usa como coringa, né? Olha lá, pesquisando com asterisco, ó. Arquivos que iniciam com aula não importa. A interrogação também é coringa para um caractere por vez, aqui para vários caracteres. Lá, mas regras numa pasta não pode haver 2 arquivos com o mesmo nome iguaizinhos, né? E com o arquivo aberto, o que é que eu não vou poder fazer com ele se ele estiver aberto? Ó, excluir, renomear e mover. Arquivo aberto no Word, Excel, né? Eu posso copiar. Então, voltando para cá, lá, devem ter nomes curtos de até, errado, 256, né? Só podem ser gravados em pastas, não no diretório raiz do disco. Errado, pode. Não é adequado. Pessoal, lembrando, o diretório raiz do disco no ambiente Windows é assim, ó. E no Linux é assim. É só uma barra. Esse é o diretório raiz no Windows. Esse é o diretório raiz no Linux. Que pode chamar de pasta raiz também, né? No Linux. Então eu posso gravar no diretório raiz. Não é adequado, né? É bom que você grave em pasta. Não podem ter cópias em várias pastas do mesmo disco? Pode. Não poderão ser excluídos se estiverem sido copiados para a pasta Windows? Podem. Então, o correto é excluído do HD, disco rígido, normalmente vão para a lixeira e poderão ser restaurados, né? A letra E é a letra correta. Aproveitando, pessoal, em quais situações um arquivo é excluído permanentemente do disco rígido de um computador? Olha lá. Por padrão, disco rígido interno ou externo, manda para a lixeira. Move para. Olha lá, lixeira. E aqui, permanentemente. Em que situação é excluído permanentemente no ambiente Windows? Se eu excluir com Shift Delete. Se eu excluir de mídia removível. Se eu excluir de unidade de rede. Se eu configurar a lixeira para exclusão permanente. E se o arquivo for tão grande, mas tão grande, que não cabe na lixeira. Né? Ou seja, 5 situações. Onde é que eu configuro para excluir permanente? Aqui, ó. Não mover para a lixeira, remover imediatamente. A lixeira pode ser configurada para exclusão permanente? Pode. O usuário pode personalizar o tamanho da lixeira do disco que é reservado para a lixeira? Pode. Em torno de 10% do disco, né? Aqui, ó. Ok, agora a questão que tem a ver com data, pegadinha, né? Um arquivo só fica na lixeira por 30 dias, 60... Pegadinha total. Tem nada a ver. Agora, pessoal, quem lembra? Se o arquivo for grande, mas a lixeira estiver mais ou menos cheia, ele cabe, mas ela está mais ou menos cheia. O Windows vai excluir os mais antigos e vai guardar aquele. Se não couber, que ele exclui de vez. Se não couber. Então, o correto aqui, ó. O resto está tudo errado. A sala alternativa que apresenta apenas extensões de arquivo de vídeo. Pessoal, ó. JPG. Não existe JPG4. A JPG é a imagem. O que existe é MP4.
É imagem. PPTX é de quem, pessoal? PPTX? PowerPoint. O Wave é de áudio. O MP4, AVI, o Windows Media Video, é do Windows aqui. E Movie são arquivos de vídeo. Eu acho que aqui provavelmente não seja, né, ou esse VIG aqui está mais para imagem. Aqui eu não conheço. Então, ó, extensões de arquivos conhecidos do ambiente Windows são essas aqui, ó. Extensão de arquivo de programa, extensão do bloco de notas, texto sem formatação, extensão do WordPad do Windows, ó. RTF, mas ele salva também, hein? Extensão do Paint, mas o Paint salva em JPG, GIF, TIFF, né, em outras. Extensão de backup do Windows, ó. Aí aqui o Office, ó, Word, Excel, PowerPoint. Lembrando que o Word, o padrão é DocX, mas o Word reconhece Doc, RTF, TXT, ODT, que é do Write, HTML, PDF. O Word salva em outras extensões. Olha lá o Write, pessoal, aqui do LibreOffice, ó. Todos começam com OD de Open Document. Só varia a última letrinha. O texto, agora esquecendo o programa. Extensões só de arquivo de texto ou documento, né? Extensão de imagem, JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, CDR. Extensão de áudio. Extensão de vídeo que embute áudio, né? MPG, AVI, Windows Media Video, Flash Video, MP4. Arquivo compactado zip-RAR e arquivo PDF é extensão proprietária, né? É arquivo PDF mesmo. E HTML, página web. Então aqui são os arquivos, são as extensões que mais caem em prova de concurso. Então, o que bate aqui para vídeo é essa da letra C. O MP4 é vídeo. Lembrando, pessoal, que vídeo embute áudio, né? Então são arquivos maiores. Então, se você pegar uma prova que é assim, franco, na prova áudio barra vídeo, é o quê? É vídeo. Áudio barra vídeo é vídeo. Então, letra C. No Windows XP, se um arquivo for arrastado pelo mouse, pressionando simultaneamente a tecla Shift. Pessoal, lembra das 3 teclas? Em qualquer situação, se eu arrastar com Ctrl, a operação sempre será de copiar. Em qualquer situação, se eu arrastar com Shift, a operação sempre será de mover. Em qualquer situação, se eu arrastar com Alt, a operação será de criar atalho. Criar atalho. Em qualquer situação. Então, se ele me falou em Shift, já sei que é mover. Não tem para onde ir, não. Só seria copiar se dissesse, ó, você vai arrastar com Ctrl. Mas você arrastou com Shift. Estou lembrando dessas regrinhas de arrastar arquivo com o mouse. Deixa eu rolar aqui. Olha lá, pessoal. Aí tem momento que precisa e que não precisa segurar Ctrl. Ó. Olha aqui. Vamos primeiro para o copiar. Com mouse, né? Se eu for arrastar entre pastas do mesmo disco, arrasta o arquivo, mantendo pressionado o Ctrl necessariamente. Então, entre pastas do mesmo disco, tem que segurar o Ctrl. Senão, move. Agora, se for de um disco para o outro, pessoal, é necessário segurar Ctrl? Quando arrasta um arquivo de um disco para o outro, a operação padrão já é copiar. Ok? Agora, vamos para mover. Mudei para mover, ó. Se eu for mover arquivo entre pastas do mesmo disco, é só arrastar. Não precisa segurar o Shift, mas segurar move do mesmo jeito. Agora aqui precisa. Ó. Se eu for mover de um disco para o outro arrastando, eu tenho que segurar o Shift, porque a operação padrão entre discos é copiar. Ok? Mas ele falou, hein, segurou o Shift em qualquer situação, move. Mas vamos ver, ó. Movido o arquivo para a pasta destino, se as pastas destino estiverem na mesma unidade de disco, ou se estiverem em outras unidades. Beleza. Arrastou com Shift, em qualquer situação move. Agora, qual é o erro da B? Movido, ok. Para a pasta destino, se, olha o erro. Se as pastas de origem e destino estiverem apenas em unidades diferentes. Não, na mesma unidade também move. Shift sempre é mover. Ó, copiada se fosse Ctrl, copiada se fosse Ctrl. Aí já morreu, ele falou em Shift. Shift é mover. Beleza? Então, correto é a letra A. Independente do local, arrastou com Shift, move. Pessoal, próximo. Ó, para criar atalho, pessoal, eu teria que arrastar com qual tecla? Teria que ser Alt. Olha lá, teria que ser Alt aqui, ó. Ele colocou as 3 situações.
Vamos lá, questão 4. O usuário está com a janela do explorador de arquivos do Windows sobre a área de trabalho, né, lá no Windows 10. Nesta janela estão os arquivos da pasta Documentos, que fica na mesma partição do disco onde o Windows está instalado. Se eu arrastar um arquivo da janela do explorador, lá de documentos, para a área de trabalho, pessoal, são pastas da mesma unidade. Então vai o quê? Vai mover. São pastas da mesma unidade. Então é como se eu tivesse aqui no explorador de arquivos do Windows, na pasta documentos ou outra pasta qualquer, na minha área pessoal aqui, vou pegar o documento, vou entrar em usuários, ó, minha área pessoal Franklin, documentos. Se eu arrastar para a área, ambas pertencem ao disco C. Então a operação padrão será de mover, quer ver, ó? Olha lá, como é mover, ó. Aqui, ó, pessoal. Então, documentos da minha pasta pessoal, né, e área de trabalho fazem parte do mesmo disco. Se faz parte do mesmo disco, a operação é de mover. Ok? Ó, entrei em documentos, né, da minha pasta pessoal aqui, ó. E a área de trabalho aqui também pertence a mim, ó. E minha pasta pessoal está ligada ao disco rígido. Olha lá, minha pasta pessoal de conta, né? Olha onde é que o Windows separa as contas. Lembra de aula? Separa nessa pasta aqui, ó. Eu estou na minha pasta pessoal. Então essa desktop colorida que vemos aqui, pessoal, ela é pasta. Só que se ele pedir o caminho no disco, ele vai dar em inglês, ó. Essa área colorida, ela é uma pasta que cada usuário tem sua área. Então desktop é diretório. Ok? Então se ambas pertencem ao disco C, a operação de arrastar vai ser de mover. Agora se fosse para outro disco, aí seria copiar. Ok? Então vai mover, ó. Continuar na pasta, não. Atalho não, será movido da pasta de documentos para a área de trabalho. Porque bota aí, ambas as pastas pertencem ao disco C. Ambas, tanto documentos quanto a área de trabalho. Será movido. Ambas pertencem ao disco C. Agora a questãozinha CESP aí, ou não, ainda com PERV aí, ainda múltipla escolha. Em um computador com Windows, os tipos de arquivos são identificados por sua extensão como DocX e ODT. Essas extensões são associadas aos programas que abrem os arquivos. Perfeito, é pela extensão mesmo. É possível que existam diversos softwares que abram um tipo de arquivo específico, arquivo em particular. Nesse caso, no Windows Explorer é possível escolher o software, pessoal, como? Exemplo, eu tenho um arquivo ADocX, que quando eu dou um duplo clique, ele abre automaticamente, ó, pelo MS Word. Vimos em sala já isso. E essa associação se dá pela extensão. Beleza. Mas se eu quiser abrir esse arquivo por outro programa sem mudar o registro do duplo clique, do comando abrir, eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vou usar, ó, o Abre Com. Abrir Com. E vou escolher outro programa compatível. Por exemplo, o Write, que reconhece DocX. Né? Então, beleza? Então, lá. Essas extensões são associadas. Nesse caso, então, uma solução, vou pegar aqui a nossa pasta de aula, seria, deixa eu ver aqui, clicar com o botão direito sobre o arquivo DocX, ó, e usar o quê? Abre Com. Abre Com usando outro programa, ó. Olha lá, Write. Sem mudar o registro de abertura do duplo clique. Ok? Botão direito, Abre Com. Então, pessoal, resposta correta, bate com, clique duplo com botão direito e usar a opção Abre Com. Lembrando que nós aprendemos em sala já que é possível mudar o registro de abertura do duplo clique nas propriedades do arquivo. Se eu decidir assim, arquivos do Word, quando eu der um duplo clique, eu quero que abra automaticamente pelo Write. Onde é que eu faço isso? Ó, aqui eu usei, ó, o Abre Com. Ó. Você vê que o arquivo, pessoal, continua DocX, ó. A extensão não muda. Eu abri pelo Abre Com. Agora você pode dizer, ei, eu posso mudar o registro de abertura do duplo clique? Eu quero clicar no arquivo Word e quero que ele abra automaticamente pelo Write. Pode, aqui em Propriedades em um dos arquivos. Aqui em Alterar, ó.
Olha lá, vou marcar o write. Percebeu que eu fiz para um, ele fez para todos, ó. Todos. E que a extensão ele não mudou? Ele muda o ícone. Agora, se eu der um duplo clique, automaticamente abre pelo write. Aí é outra coisa. A questão queria saber disso aqui, ó. Usando o AbreCom. Como é que você faria para abrir? Tipo desviando, né? Abra por esse programa. Isso é, pessoal, para arquivo de imagem, de foto, de vídeo. Agora aqui não, aqui eu mudei o registro. Diz quando eu der um duplo clique no DocX, eu quero que ele abra automaticamente, ó, pelo write. Porque o write reconhece. E a extensão permanece, ó lá, DocX, ó. Se você vai mudar automaticamente a extensão, é pegadinha. Não muda a extensão, muda o ícone só. E se você fizer para um, será para todos lá do seu computador. Como é que eu volto para o Word? Mesmo lugar, escolhe um deles. Vai lá em alterar, olha onde é que faz, ó. Escolhe o Word e dá OK, ó. Como ele já mudou. E é só dar Enter. E ele já abre pelo Word. Tá, mas a resposta para essa questão, ó. Usando o AbreCom. Botão direito, abra com este programa compatível e tal. Então, como eu falei, pessoal, não é só para arquivo de documento, não. É só arquivo de foto. Se você tiver mais de um programa que reconheça, né? Vamos lá, 6. No Windows Explorer do Windows, tanto faz a versão aqui, 7, 8, 10 XP. Ao se efetuar a ação de mover um arquivo que, ó, esteja aberto, de uma pasta para outra, esse arquivo é automaticamente salvo, fechado e em seguida transferido para a pasta de destino. Pessoal, aprendemos quais são as 3 operações que vai dar mensagem de erro se o arquivo estiver aberto. Excluir, mover e renomear. Vai dizer o quê? O arquivo está sendo usado pelo Word, pelo Excel. Não vai fechar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir esse arquivo e vou tentar... O que é que ele falou? Renomear, é? Mover, pronto. Então, ele está aberto aqui, ó. Agora, eu vou tentar movê-lo para outra pasta aqui, ó. Para a área de trabalho, ó. Então, o correto é, vai dar uma mensagem de erro informando que o arquivo está aberto. Não vai fechar e tal. Bota aí, vai dar mensagem de erro. Então, qual a única operação, pessoal, possível com o arquivo aberto que ele deixa? Copiar. Copiar, colar, pode. Então, renomear, excluir, mover, vai dar mensagem de erro. O arquivo está sendo usado pelo Word, pelo Excel e tal. Então, é errada a questão. Dará uma mensagem de erro. Errado aqui. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação. Parou, né, pessoal? OneDrive é o serviço de armazenamento na nuvem. O navegador do Windows 10 padrão hoje chama-se Edge. Esse é que é o navegador padrão do Windows 10. Então, serviço de armazenamento na nuvem, né, da Microsoft. O chamado Cloud Storage. Não é navegador, não é navegador. O navegador é o Edge, o novo navegador do Windows 10. Então, é errado aí esse item 7. OneDrive, armazenamento em nuvem, navegador, Edge. Quais são as novidades, pessoal, do Edge? Quem viu a aula minha sobre Edge? Anotações na página e o modo leitura, que ele, né, estou num site que cheio de propaganda, ele vai sumir com as propagandas e vai montar um livro para você ler com maior facilidade. 2 novidades. Anotações, né, e esse modo leitura. Aí ele é integrado ao OneDrive e ele é integrado a Cortana, que é assistente digital do Windows. Você vai falando, né? Precisa ler e tal, ele é integrado já. O Windows 10. Então, errada a questão. Questões, pessoal, que tem a ver mais com navegação. O URL é o endereço físico de uma máquina? Não. O URL é o endereço de um site, mas é um endereço lógico. É desde o HTTP até o final. Então, como se denomina o endereço? Através do qual o usuário acessa um recurso na internet. Deixa eu localizar aqui. Esse endereço, pessoal, chama-se URL. É isso aqui, ó. Começa daqui e acaba aqui, ó. É o endereço completo de localização do recurso na internet. Então, esse aqui não é um endereço físico. Endereço físico é aquele endereço que vem na placa de rede do nosso computador, que é usado em rede local, para o Hub Suite localizar uma máquina. Então, isso é o URL daqui até aqui, ó. Outro exemplo aqui, pessoal, ó, RNGov, o FRNBR, subdomínio, ó, Comperv, UFRN, ces.unb, endereço FTP. Então, o URL, pessoal, não é só quando tem HTTP, blá, 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 não. Aqui eu estou acessando um servidor de arquivos, ó. Então, o URL começa aqui e acaba aqui.
Só que aqui eu não estou acessando um servidor de página, que seria www. É um servidor de arquivos. Eu estou baixando um arquivo, que é um serviço mais antigo do que web, do que página. Isso aqui é mais antigo. Então a gente pode afirmar o quê? Que o nosso navegador, além de suportar o protocolo HTTP, né, que é de página, também suporta o protocolo FTP. Ó. Ele, né, suporta. Então, exemplo de URL aí. Então, errado não é endereço físico, é um endereço lógico, né? Porque é texto, endereço lógico. De localização de um recurso na internet como uma página, um arquivo. Próximo, SMTP é o serviço que permite vários usuários se conectar a uma mesma máquina simultaneamente com casos e salas de bate-papo. Não, pessoal, SMTP é o protocolo de envio de e-mail. Protocolo de envio de e-mail. Que é o chamado em prova também de servidor de saída. Então, protocolo para correio, nós temos o SMTP, o POP, olha lá. O POP é para recebimento, ó. É o servidor de entrada. O SMTP é o que envia. E o IMAP é uma alternativa ao POP, né? Enquanto o POP baixa, o IMAP seria mensagem direto no servidor. Então, duas pessoas configuram o Outlook com POP e IMAP, ó. O POP e SMTP. O que é que o SMTP faz? Envia, ó. Envia. E o POP descarrega. O SMTP envia. Então, os servidores de correio na internet trocam e-mail entre eles usando SMTP, ó. O POP é para descarregar. Ok? Protocolo, pessoal, específico de bate-papo é o IRC, Internet Relay Chat. É esse aqui, é o IRC, Internet Relay Chat. É o protocolo para servidor de bate-papo. Então, errado. SMTP, protocolo para envio de e-mail. Como é que chama em prova? Servidor de saída. Também chama. Então, se você letra essa, saída. POP é responsável pelo envio. Olha o erro, pessoal. Envio é SMTP, acabei de falar. O POP é para recebimento. Então, bota aí. Responsável pelo recebimento. Também chamado de servidor de entrada. Quem envia é o SMTP. Quando se digita o endereço em uma página da web, o termo HTTP significa o protocolo de acesso a páginas em formato HTML, por exemplo. Aí está correto. Qual o protocolo, pessoal, que faz transferência de página de um servidor web para o cliente web, que é o nosso navegador? É o HTTP. É o que a gente mais usa. Todo dia você está na web, então todo dia você acessa a página, beleza. Qual o protocolo que transfere página? O HTTP. Olha lá, pessoal. Então ele faz parte desse famoso conjunto, ó, como chama em prova. Como se denomina o conjunto de protocolos usados na internet. Todo esse conjunto chama-se, ó, TCP/IP. Ele faz parte aqui, ó. Os protocolos que mais caem em prova são esses aqui, de aplicação. Então, eis aqui, ó, ele já em ação, ó. Transfere a página do servidor web para o cliente web, que é o nosso navegador. E quando ela tem segurança, aquela camada de conexão segura, que pode cair como SSL ou TLS, aí ele vira HTTPS. Ó. Então a conexão está criptografada. E para que serve o cadeado, pessoal? Que você pode, se quiser, verificar a identidade do site, se você está num site verdadeiro. Geralmente são casados, né? Conexão criptografada, embaralhada, e aqui eu vejo a identidade do site. Beleza? Então essa questão está correta. E normalmente as páginas são feitas na linguagem HTML. Ó. Aqui é a linguagem Hypertext Markup Language, né? HTML. Mas quando a questão for sobre protocolo, olha a dica, protocolo letra P, geralmente acaba com P. SMTP, POP, IMAP, né? P, né? DHCP, né? HTTP, ó. Aqui não, aqui é Hypertext Markup Language. Linguagem através da qual você cria as páginas. Então não pode confundir uma coisa com outra. Mas a questão está correta. Protocolo FTP usado quando o usuário de correio envia uma mensagem com anexo? Não, quem envia é o SMTP mesmo. FTP é quando eu acesso um servidor de arquivos. Quando eu quero acessar, permite você acessar um servidor de FTP ou servidor de arquivos. Servidor de arquivos. Então, quando eu mando e-mail com um anexo, quem manda? É o SMTP mesmo. SMTP. Então, a correta é a letra D de dado. Pessoal, questão número 2. A base para a comunicação de dados à internet
É um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI ou modelo TCP/IP, né, que são os mesmos, que é responsável por transferir hipertexto. Hipertexto o quê, pessoal? Página de hipertexto. Esse protocolo é o HTTP. Mas olha como eles sempre colocam a HTML para confundir. Ó. HTML não é protocolo, é uma linguagem através da qual você cria as páginas. Não é protocolo. FTP, pessoal, para transferência de arquivos. E PHP também é outra linguagem. Se uma prótese só existe HTML, não. PHP, ASP, XML, Java. Existem outras linguagens através das quais você cria a página. Mas como ele falou em protocolo, eu vou atrás da letra P. Ó. Protocolo de transferência de hipertexto. Três, algumas empresas criam ambientes virtuais com servidores de página para manter sites, servidor de e-mail, servidor de comunicação via correio, até mesmo servidor de arquivo, que é o FTP. Ó. Essas estruturas visam a obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre... Pessoal, entrega aqui. Ó. Um site que só pode ser acessado pelos colaboradores da empresa. Pelos funcionários da empresa é uma intranet. Basicamente é isso, é um site que só acessa quem for servidor daquela empresa. Né, funcionário lá, intranet. Beleza? Pessoal, intranet usa o mesmo conjunto de protocolos que a internet usa. O mesmo. TCP/IP. Então usa HTTP, SMTP, POP. Ok? Uma intranet pode ser acessada a partir da internet, de forma segura e controlada, né, via login, pode, é possível. Que a questão pode dizer, para se acessar a intranet da empresa, o funcionário deve necessariamente se deslocar fisicamente da empresa? Não. Necessariamente não, porque pode acessar. Agora, pessoal, um intranet, para ser intranet, necessariamente tem que estar conectada com a internet? Não. Você pode acessar as páginas pela rede local da empresa. Vou localizar aqui. Então, ó, primeiro, o que é que tem de comum? Tecnologia padrão de rede, o mesmo conjunto de protocolos, ambas têm servidor de página, que é o site, né? Servidor de correio e tal. A diferença é só aqui no conteúdo. Ó. Conteúdo internet é conteúdo público da empresa, que é conteúdo privado. Jornal, projeto, contra-cheque de funcionária, que é privado. Então, a intranet necessariamente tem que estar conectado. Não, necessariamente não. Pode estar conectado. Então, o funcionário pode acessar pela rede da empresa aqui. Ó. Porque os servidores estão aqui. Ó. Então, tem um programa servidor de página como a Apache, que é gratuito. E aqui eu tenho um site instalado. Então, o pessoal pede o site, ele vai e envia. Ok? Olha lá, como o nosso TJ permite você acessar a internet a partir da... Né, a internet a partir ou a intranet a partir da internet. O TJ, o Ministério Público, aqui ó, o MP permite. O ERN aqui ó. Então, macete é funcionário que usa a mesma tecnologia que a internet usa. Então, letra A. E que a diferença está onde, pessoal? Só no conteúdo. Se você botar assim, o que tem de comum é o conteúdo em ambos os ambientes. Não, a diferença está aí. Eu já peguei uma prova de E7 que ele queria exatamente isso. E o E7 era isso. Né? Que o que tem de comum é o conteúdo. Errado. São pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você visita um site da internet. Que são enviados a esses mesmos sites quando você novamente visita. Usado para manter informação sobre seu carrinho de compra, lista de produtos, preferência de navegação. Né? Então, esses arquivos chamam-se cookies. Lembrando, pessoal, que os cookies você pode bloquear, pode excluir e pode visualizar. A prova diz que não pode, tal, errado. O cookie eu posso bloquear pelo meu navegador, posso excluir e posso visualizar. Visualizar. Se eu abrir aqui ó, o Explorer, deixa eu ver se eu abro aqui. É só para o site ele reconhecer, né? Então o cookie é gerado onde? No site. É gravado onde? No meu computador.
Quando eu voltar ao site, ele lê o cookie e já me reconhece. Viu que eu pesquisei sobre, sei lá, tênis, livro e tal, e já monta as propagandas. Não. Aí para não lhe rastrear um site, não lhe rastrear por outro, né? Você bota aqui, habilitar a proteção contra rastreamento. Que eu posso estar no UOL e tem uma propaganda aqui do Magazine Luiza, ele pode me rastrear depois. Só porque estava... Aí você proteção contra rastreamento. O cookie não ficar lhe rastreando para mandar propaganda à toa. Mas na central de exclusão aqui, ó, excluir histórico, Ctrl Shift Del, tá aqui ele, ó, cookies. Então eu posso excluir, ó. Arquivo de dados armazenados no computador pelos sites, para salvar a preferência, né, como informação de logon e tal, né? Vou fazer o logon no BOL, ele quer completar. Então aqui tudo pode ser excluído, ó. E no Explorer você bloqueia aqui, ó, em privacidade, ó. Olha lá, bloquear todos os cookies, ó. Os que estejam no computador não poderão ser lidos. Mas realmente a gente usa aqui como médio alto, né? Porque tem site que quer para lhe reconhecer. E no Explorer, para você visualizar, é aqui embaixo, ó, configurações. Exibir arquivos. Olha lá. Cookie. Deixa eu ver se ele localiza aí. São arquivos puro texto. Exemplo, cookie aqui do Banco do Brasil, ó. É um código que ele gera, né, só para ele reconhecer nos próximos acessos. Cookie aqui do Microsoft, ó, da Microsoft. Só para ele reconhecer nos próximos acessos. Então, arquivo puro texto não traz vírus, não são vírus. Beleza? Então o usuário pode bloquear, pode excluir, pode visualizar. Até pela limpeza de disco do Windows, ele consegue limpar. Lá tem arquivos de internet temporários, né? Aí inclui cookies. Mas basicamente é isso. Serve para quê? Para o site nos reconhecer nos próximos acessos e apresentar o conteúdo específico da nossa preferência, né? Letra D. Ao realizar uma pesquisa na internet, o Google distingue palavras digitadas em letras maiúsculas daquelas digitadas em letras minúsculas no texto a ser pesquisado. Errado. É a mesma coisa. Então, o Google não é case sensitive. Pessoal, quem é case sensitive? É o Linux. O Linux é. Então, numa pasta do Linux, ou diretório, eu posso ter um arquivo assim, ó. Aula txt maiúsculo e um aula txt minúsculo. Para o Linux, são arquivos diferentes. O Windows não permite. Então, para o Google também, né? Se você precisar maiúsculo minúsculo, tanto faz. Tanto faz aí. Não distingue. Está errada a questão 5. Se ele colocar não distingue, a questão ficaria correta aí. Tanto a navegação privativa do Explorer, em private, como a nova janela nona do Google Chrome. Pessoal, aqui ele vai falar daquelas 3 exceções. Vê se eu localizo aqui. Navegação privativa. Olha lá, pessoal. Primeiro, se comparar em prova, todos os navegadores comerciais que caem muito em prova, tem. Já peguei prova dizendo, um tem, outro não tem. Tem. Navegação privativa. Tá, o Explorer chama de private, o Chrome chama de nova janela anônima, o Firefox, nova janela privativa. A navegar sem deixar rastros. Não grava arquivos em histórico, os endereços, né? Não grava os arquivos temporários, a internet, os cookies, dados e formulários, senhas. Download que você pedir vai fazer. Ele baixa o arquivo, mas não coloca na listinha, né? Mas ele baixa. E endereço que você pedir para guardar em favoritos, né? Ctrl D, ele guarda. Quais são os atalhos? Ctrl Shift P. Quem usa? 3 navegadores: Explorer, Firefox e o novo Edge. O único que é diferente é o Chrome. Olha lá, Ctrl Shift N. Agora, pessoal, as exceções, ó. No entanto, a navegação privativa não oculta a navegação do seu empregador, seu provedor de acesso à internet, nem dos sites que você visita. Então, são 3 exceções. Eu fico privativo, digamos, só local. Então, não ficarei privativo, quer dizer, ainda vou poder rastrear minhas páginas. A empresa em que eu trabalho, o meu provedor de acesso à internet, cabo Velox, e os sites que eu visito, porque o meu endereço IP vai no pedido, né? Então, claro que isso aqui a empresa tem que informar no contrato. Aqui, pessoal, o provedor de acesso geralmente é coisa de justiça. Aí eles vão monitorar a pessoa pelo provedor. E aqui os sites que eu visito também poderá saber. Por isso que aparece a questão dos cookies e tal, né? Ok? Então, vamos para a questão. Olha lá.
Eu acho que é uma questão de exceto. Oculta a navegação de forma que não possa ser rastreado ou verificado pelo seu provedor. Errado. Meu provedor de acesso pode rastrear. Então, primeira exceção, ó, pode. Não oculta. Não grava endereços de sites visitados no histórico de navegação, depois todas as guias anônimas forem fechadas. É a certa. Então não grava endereço histórico, não grava arquivo temporário, não grava cookie, não grava dados de formulário. Ok? Então a letra B é a correta. Ela oculta a navegação de forma que não possa ser rastreado ou verificado pela empresa que você trabalha. A empresa, provedor de acesso, poderá saber sites que eu visito. Ela impede que seu computador seja infectado por vírus, não impede. Oculta a navegação de forma que não possa ser verificado nem identificado pelos sites visitados. Então percebeu? Nessa questão ele botou as 3 exceções. Ó. As 3 exceções. Então a correta é a letra B de bola. B de bola. Questão aí da Quadrix, né? Lá de Brasília, eu acho. Questão, pessoal, 7. No mundo globalizado, com a grande quantidade de informações disponível, para realizar pesquisa nas ferramentas de busca, é necessário o uso de termos adequados ou combinações deles, a fim de encontrar, por exemplo, ao utilizar no buscador Google o termo, pessoal, ó, procure carro em arquivo tipo PDF. Procure a palavra carro, ó, file type é tipo, bota aí, tipo de arquivo. Mas eu posso usar muitas, ó, eu posso usar uma expressão, entre aspas, me procure essa expressão, concurso para ITEP RN, expressão, do jeito que eu escrevi, né? Em arquivo tipo PDF, aí eu boto lá o file type. Pronto. Mas que não contém a palavra, aí eu posso colocar uma palavra que eu não quero que contenha. Esse não contenha pode vir antes também. Mas que não contenha tal palavra, né? O hífen para tirar a palavra. Então, estou pensando nessa expressão em arquivo desse tipo, mas eu não quero que tenha tal palavra nesse arquivo. Você pode combinar, né? Não aparece, porque aí é a expressão como eu escrevi. Exatamente. Doc, PPTX, para tudo. XLS, para tudo. É muito útil, assim, quando você quer pensar numa palavra e tal. Então, pessoal, não combinou muito, mas o certo é esse aqui, ó. Sites cadastrados que contém a palavra carro e o conteúdo é o quê? E o tipo do arquivo seja PDF. É o tipo do arquivo. O conteúdo ficou estranho, né? Porque a palavra carro já é o conteúdo que eu estou atrás. Mas eu acho que foi para não, né, entregar, porque as outras são absurdas, ó. Carros contém a palavra carro ou, aqui para ser o ou, pessoal, tem que ser or. Então pode sim usar o or. Me procure, né, um carro que seja verde ou amarelo, por exemplo. Posso usar? Mas aqui, em momento nenhum, ele falou em ou, né? Então o certo é a letra A. Todos os sites que contêm a palavra file type, não. Então, olha lá. A é a correta. Pessoal, considerando o Google Chrome, versão português, para recarregar a página atual, basta utilizar a tecla Ctrl R. Quer que vá lá qual tecla? F5. Funciona, pessoal, Ctrl R e funciona F5. Então, ó, tem um lado bom, os atalhos são os mesmos, a não ser navegação operativa. Ó. Revisão de atalho. Nova guia Ctrl T para todos. Nova guia ou nova aba, né, que são sinônimos. Nova janela é Ctrl N de New para todos. New. Fechar guia pode ser Ctrl W, pode ser, ó. Fechar guia, pessoal, fechar documento, Word, Excel, é padrão. Reabrir guia que eu fechei recentemente sem querer, me arrependi, ó lá. Reabrir guia que você fechou. Alternar de uma guia para outra à direita, né? Ctrl Tab. Alternar de uma guia para outra para a esquerda. Ctrl Shift Tab. Ó, atualizar F5, mas aceita, ó, Ctrl R, ó. De recarregar a página. Adicionar site a favoritos, né? Exibir meu histórico de navegação, os endereços que ele guarda automaticamente, ó. Exibir histórico. Lá, exibir minha lista de downloads, Ctrl J. Selecionar o conteúdo da página, Ctrl A de All.
Mostrar a página em tela cheia, F11. Abrir aquela central de exclusão, ó, Ctrl Shift Delete. É essa central que eu mostrei agora há pouco, ó. Olha lá, Ctrl Shift Delete. Para você excluir as coisas. É padrão para todos. Localizar um texto na página, Ctrl F de Find. Precisar uma palavrinha. E aqui, pessoal, aí para a barra de pesquisa, ó. Barra de endereço para pesquisar, quer ver? Ó? Ctrl E. Olha como ele abre para fazer pesquisa em um dos seus. Então, associado ao meu navegador, posso colocar o quê? Site de busca. Posso colocar? Pode, você define. Qualquer navegador permite. Começar a pesquisar, ele começa já para o site de busca. Então, aqui é o Ctrl E. Ó. Que Ctrl P de pesquisar não pode. Ctrl P, ó, é imprimir. Ó. Ctrl P é imprimir em qualquer programa de computador do mundo que eu saiba. Ctrl P de print. Ok? Então a diferença está onde? Está aqui, ó. Ctrl Shift P, P e N. Diferença só da navegação operativa. O resto, bate tudo. Esses atalhos aí. Então, pessoal, voltando, F5, que é recarregar a página. Lá, o usuário pode enviar um arquivo anexado à mensagem de e-mail, desde que esse arquivo, entre outras restrições, não ultrapasse o tamanho limite estipulado por quem, pessoal? Quem é que estipula o limite dos anexos? É o provedor do serviço de e-mail. Exemplo, Google não, Gmail, Yahoo, Ball, o IG, né? Então é o provedor do serviço de e-mail que diz. Se a prova disser o Outlook só aceita anexo até 10, 20 MB, a resposta é, não é o Outlook que define. É o provedor do serviço, né? Bota aí Gmail, Yahoo. Então a letra E é a letra correta. Vamos lá, pessoal. Questões sobre segurança. Ó. São pequenos. Só fechar aqui para não atrapalhar. Pequenos pedaços de programas que se copiam sozinhos e se agregam a outros programas quando são executados. Então, essa é a característica, pessoal, do vírus. Se disser, olha, é um malware que ele se aloja. Se alojou é vírus. Se aloja. Porque o Worm não precisa de arquivo hospedeiro, né? Cavalitroia também não. Alguns não são prejudiciais, outros, por sua vez, podem danificar um sistema operacional e os programas do computador. Os tipos de vírus em questão, normalmente, tem extensão, ó. Então, pessoal, ele infecta arquivo de programa, ó. Então, qual é o tipo de vírus que infecta o arquivo de programa, né? .com, .exe, vírus de programa. Agora, se for assim, é um vírus que ele inicializa com o sistema operacional, aí seria vírus de boot. Ele é carregado quando o sistema está sendo inicializado, né? Pessoal, esse é o mais antigo, existe desde a época do DOS. Isso aqui, vírus de boot. Então, vamos ver, tipos de vírus aqui, ó. Então, vírus é o que, Franklin? Vírus é um tipo de malware. Quem são os malware? Olha lá, é uma das categorias de ameaça, né? Olha lá. O vírus é malware, programa malicioso. O cavalo de Troia, que vem disfarçado de algo útil, né? Vem de tipo presente. O ransomware, que é aquele que criptografa e na sequência cobra um resgate para lhe dar senha. É um sequestro de dados, né? O spyware, que é o espião, captura dados do nosso computador e envia para o site que o criou, sem que você perceba. Então, tipos de spyware, pessoal. Keylogger, que é o capturador de teclado. Ó. Screenlocker, são tipos de spyware, o espião. O worm é aquele que não necessita de hospedeiro e tem autorreplicação. Vírus, precisa de hospedeiro e não tem autorreplicação. O vírus só replica quando aquele hospedeiro está em execução, né? O ADWare, pessoal, também é um tipo de spyware, aquele que fica saltando propaganda, que não tem nada a ver com o site. É outro tipo de spyware, ADWare. Bot é aquele que controla o computador remotamente para fazer ataques. E o nome da rede é botnet. Vírus, pessoal, tipos de boot, que é o de inicialização de programa, que é esse aí. Ele fala infecta arquivo executável, tá? Programa. Gosto de pessoal, infecta documentos do Word e Excel, aí seria de macro. Isso aqui ele vai bagunçar documento.
O que se esconde do antivírus, stealth, e o que troca o seu código interno a cada infecção, polimórfico. É tipo vírus mutante. Os que mais caem em prova são esses três primeiros. Ó. Boot, programa e macro. Os que mais caem. Então, quando ele fala arquivo executável, né, arquivo.com e tal, são arquivos de programa. Vírus de programa. Aqui, pessoal, o worm primeiro. O worm é um tipo de vírus, errado. O worm é um tipo de malware. Ele está na categoria malware. É um tipo de programa malicioso. Qual a diferença dele para o vírus? Não precisa de arquivo hospedeiro. Ele é um programa autônomo. Então, hospedeiro não. O vírus sim. Hospedeiro aqui, ó. Não. E o worm, diferente do vírus, ele tem autorreplicação. Ele replica automaticamente em redes. Ele pode replicar no meu computador, fazer o meu HD trabalhar direto e usar os processos lá da memória RAM. O computador começar a ficar lento. Vírus de macro, pessoal, é o vírus que infecta documentos. Aí sim, é um tipo de vírus. Documentos Word, Excel. E esse é o que se esconde do antivírus, o stealth. É um tipo de vírus que se esconde do antivírus. Por exemplo, fingindo ser um setor defeituoso no disco, né, tipo bad block. Mas quando ele fala, né, vírus de programa, que ele infecta arquivo executável. Pessoal, próximo. Em segurança da informação, é uma técnica que visa enganar o usuário, induzindo fraudulentamente a clicar num link que o levará para uma página falsa, clonada, como se fosse de instituição verdadeira. Como se fosse, exatamente, a pescaria. Então seria mais ou menos assim, é um tipo de fraude, tipo de golpe, né, ou técnica. Primeiro acontece por meio de uma espécie de engenharia social, né? Que é enganar pessoas através de convencimento eficaz. Persuasão. Exemplo, a pessoa recebe um e-mail reportando que é do seu banco. Lá no seu IG, ou Gmail. Ou seja, e-mail público, né? Primeira regra, banco não manda e-mail para e-mail público. Aí a pessoa vai e clica, faz de conta que ela tem uma conta lá no Banco do Brasil, clica. E aí, ó, então o fato dela ter aberto, dela ter sido convencida pelo texto, ela já caiu no golpe de engenharia social, golpe de convencimento eficaz. Né? Aí, ó, olha o que eu fiz, pessoal, isso aqui foi o que chegou para mim. Eu pousei no link só. Aí, o que é que Banco do Brasil tem a ver com Dueto Calçados, ó? Alguém está usando o servidor da empresa para hospedar um site falso. E aí mandando e-mail. Tá? Agora o que é o phishing? Esse aqui? Isso aqui não, isso aqui é engenharia social. Eu fui convencido. Aqui não tem antivírus que dê jeito, o firewall que dê jeito. O phishing é isso aqui, é quando eu clico no link que aparece a página falsa. Aí é o phishing. Quais são os erros aqui, pessoal, dessa suposta página do Banco do Brasil? De cara, ó. Se eu estou no Chrome, aqui era para ter o HTTPS e o cadeado fechado. No Google Chrome. E o Banco do Brasil não pede a senha de 6 e de 8. Pede o quê? Pede só de 8. A de 6 é quando você vai fazer um pagamento já lá dentro. Tal. O certo é só de 8 aqui. Ó. Então, errado. O certo, pessoal, é isso aqui. Ó. Tem o HTTPS, o cadeado aqui. Aqui é o Explorer, né? É na frente. Eu poder ver o certificado da página, a validade dele. Ó, garanta a identidade do site. Aqui, ó, quem navega pelo Chrome, como é que é? Ó. HTTPS colado aqui, na barra de endereço. Ó. Identidade confirmada por essa autoridade certificadora, né? Que eu estou no site verdadeiro do banco e tal. Conexão aqui criptografada. Também tem que estar na validade aqui o certificado. Ó. Então, phishing é o nome do golpe aí. Pescaria, né? Pescaria. Pode chamar de golpe, pode chamar de técnica. Spoof eu acho que é um que se esconde na rede. Spoofing. Esse bot é que permite controle remoto a longa distância. Esse bot é aquele rede chamado botnet, né? Para fazer ataques. Olha, pessoal, no Word as opções limpar, formatação. As ferramentas, né? Sobrescrito. Maiúsculos e minúsculos são acessíveis a partir de qual guia, pessoal? A guia que a gente mais usa, guia de formatação, que é página inicial. Aqui, limpar a formatação, tem um desenho da borrachinha, ó. Maiúsculos e minúsculos tem um azão, azinho.
Olha lá. Aqui são comandos que tem a ver com fonte, aqui são comandos que tem a ver com parágrafo. Então, a guia mais importante para a prova de concurso, quando cai o Word, geralmente é essa. Que é a guia que você formata o texto. Ok? Então, todas as ferramentas são acessíveis pela guia página inicial. Estão no grupo fonte aqui, ó. Estão no grupo fonte. Eu queria saber até o grupo, né? Aqui o nome do grupo aparece aqui na parte de baixo, ó. Então, página inicial, o nome da guia. E o nome do grupo de comandos, fonte. Então, bate com a letra C. Na ferramenta Word, tanto faz aqui a versão, a guia referências é utilizada para aplicar recursos avançados e automatizados para um documento. São recursos disponíveis nos diversos grupos dessa guia, exceto. Pessoal, a guia referência tem tudo a ver com trabalho de faculdade e com livro. Olha o que você pode fazer por ela aqui, ó. Você pode criar sumário automaticamente, ó. Pode criar sumário automaticamente. Pode criar nota de rodapé e nota de fim. A nota de rodapé é aquela que vai né? E nota de fim vai para a última página. Pode criar citação e bibliografia. Para isso, basta você cadastrar suas fontes, ó. Aí você cria citação, bibliografia, mas tem que cadastrar. Ó. Livro, revista, o que for. Cadastrou, funciona. Ok? A legenda, para criar índice de legenda, de tabela de figura. Então, tudo isso você faz nessa guia referência. Então, tudo que tem a ver com trabalho de faculdade com livro, lembra dessa guia. Sumário, nota de rodapé de fim, citação, bibliografia. Então, o exceto que ele está pedindo, pessoal, aqui, ó. Controlar alterações é da guia revisão. É quando você vai fazer o trabalho colaborativo, que você faz uma versão inicial do documento e outra pessoa vai alterar. Só que você quer saber onde a pessoa altere, onde ela mudou. Então, vamos ver. Então, falou em trabalho colaborativo, ó. Guia revisão. Olha lá, controle é o nome do grupo, ó. E a ferramenta é controlar alterações, ó. Já ativei, deixa eu ver aqui o painel de revisão aqui. Usando balões, eu quero que use balões. Então imagine que eu mandei agora o documento para outra pessoa. Se ela resolver excluir uma parte do texto, ó, o Word avisa aqui, ó. Se ela resolver trocar a letra, o tamanho da fonte, o tipo, o Word avisa. E se ela resolver escrever algo novo, ele grifa, ó. Então, o que controla? Inserção, exclusão e alteração até na formatação. Eu peguei uma prova pegadinha certa e disse assim, controla exclusão e inserção, mas não controla alterações na formatação do texto. Controla. Aí, quando o texto voltar para outra pessoa, ela decide se ela aceita aqui, ó. Se ela aceita passo a passo ou aceita todas. Ou se ela rejeita passo a passo ou rejeita todas. Eu vou pedir aqui, ó. Rejeite todas e pare o controle. Olha lá, já rejeitou. Está para trabalho colaborativo. Se ele falar, uma pessoa faz uma versão, a outra altera, mas não é definitivo, porque é a primeira que aceita. Que recurso é esse? Controlar alterações da guia revisão. Então, essa ferramenta, pessoal, é acessível pela guia revisão. O resto está na guia referências. Então, bota aí, controlar alterações é da guia revisão, letra C. Ou, letra D. No Word, as ferramentas de ortografia e gramática, traduzir e contar palavras, né? Tira aqui esse alterações aqui, está fora. Contar palavras. Risca aí, pessoal, alterações, eu acho que sobrou aqui. São acessíveis pela guia revisão. Então, o Word possui ferramenta que permite traduzir o texto? Possui. Para outro idioma aqui, ó. Olha lá, ortografia e gramática. Dicionário de sinônimos. Se eu estiver digitando muita palavra repetida, eu posso pedir sinônimo dela. Ó. Contar as palavras do texto. Claro que não conta somente palavras, pessoal. Conta, ó, parágrafos, páginas, caracteres sem espaço, com espaço. Inclui caixinha de texto, nota de rodapé e de fim. E conta também daquilo que eu selecionar, ó. Se eu selecionar só isso aqui, ele conta também, ó. Olha lá, ele colocou como um parágrafo, ó. Aí tem, ó, idioma, tá aqui, ó, traduzir. Então, o Word tem ferramenta para tradução de texto, usando geralmente a internet. Ali tem um servidor de tradução dele. Então, todas as ferramentas que eu citei são acessíveis pela guia revisão.
A guia revisão. Vamos lá, 4. No Word, as margens da página são espaços em branco em volta das bordas da página. Para assegurar que o texto não seja ocultado em caso de encadernação do documento, é possível utilizar na configuração do layout da página uma opção que adiciona espaço extra à margem lateral. Já dei isso em sala quando a gente dá o Word. Ou superior. Tá? Pessoal, você acessa por aqui ó, em layout da página. É o nome da guia, ó, layout. E eu vou ter que abrir a antiga caixinha, ó. Configurar a página. Então, o que é que eu tenho aqui em forma de botão? Margens pré-definidas. Moderada, larga, estreita. Tem uma orientação retrato paisagem. Ó. Está em forma de botão. Tem o tamanho da página. Está em forma de botão. E tem até o inusitado texto em colunas. Ó. Colocar o texto em coluna tipo jornalístico. Ó. Então, pela guia layout. Aí, para ver esse recurso, eu vou ter que entrar aqui. Chama-se medianice. O nome do recurso. Então, digamos que minha margem esquerda esteja em 2 centímetros. Aí eu vou encadernar. Eu tenho medo que o espiral pegue no texto. Quando eu encadernar, o espiral pega aqui no texto. Aí o que eu faço? Eu boto uma margem extra. Ou vou colocar mais 2. Ó. Aí ele simboliza usando o quê? Usando essa rachura. Ó. Então, dica de prova. Apareceu essa imagem na prova, pessoal. Ele vai perguntar o quê? Qual o recurso que o usuário está usando aí? Medianice. Medianice. Claro que não imprime. É só espaço extra para encadernar aqui, ó. E a medianice pode ser no lado esquerdo ou na parte superior, como ele falou aí na questão, ó. Superior. Então, falou na prova encadernação, eu lembro, eu amarro com medianice. Só isso, você já amarra com medianice. E tem uma hora que ele fala aí, né? Ele fala, ó. Ó. Então, grifa aqui, pessoal. Olha onde é que fala. Em encadernação. Aí você amarra com medianize. É um recurso do Word. Então, letra B de bola. Um texto pode ser formatado em colunas. Pode-se, por exemplo, criar um layout onde uma coluna é mais estreita que outra. No Word, para formatar um texto de colunas com largura tal. Pessoal, se tivesse aqui a guia inserir, a maioria caía, né? Guia inserir. Mas a guia é layout da página. Olha lá. Dica, se eu não selecionar o texto, eu vou forçar aqui como se fosse um parágrafo maior. Pronto. O padrão é colocar o documento inteiro. Quer ver? Ó, como eu não selecionei o texto. Olha lá, eu vou pedir 2 colunas, ó. 2. Padrão, documento inteiro de ponta a ponta. Ó, tudo. Como eu não selecionei. Então, se eu quiser, pessoal, apenas uma área do texto, o segredo é selecionar, ó. Selecionei, agora eu quero só essa área, 2. Quem lembra de aula nossa, qual foi o recurso que o Word usou para um comando que acabou de pegar o documento inteiro? Ele isolou aqui. Começa com S. O Word cria seções. Ele isola a área com seções. Então, seção é isolamento de área. Um comando que pegaria o documento dele, ele segura ali. Olha lá, quebra de seção contínua, começa aqui, ó. Então, aqui para cima para o Word é a seção 1. Quer ver? Ó? Quando eu estou aqui, ó, ele vai dizer, ó, você está na seção 1. Ó. Quando eu estou aqui, ele fala que eu estou na seção 2. Ó. Olha lá, seção 2. E quando eu estou fora, ele fala que eu estou na seção 3. Ó, como não existe mais seções, até o fim da última página é a seção 3. Então, comandos que pegam o documento inteiro, como é que o Word isola? Né? Criando seções. Exemplo, cai na prova assim. No mesmo documento Word, algumas páginas estão na orientação retrato. E outras são na orientação paisagem. Isso é possível graças a quê? Também. Que a orientação, pessoal, é um comando que pega o documento inteiro. Cabeçalho, numeração de página. Se a pessoa não criar seções, não consegue. A numeração fica, né, errada. Se botar o cabeçalho na página 5, ele coloca para todas. Se quiser pôr assim, outras não, então o segredo é seção, a palavra seção. Criar seções. Beleza? Então, pessoal, a guia é layout. Mas uma prova dessa, se cair a guia inserir, a maioria cai. Porque soa muito bem, né? Inserir colunas. Mas é layout, é lá que você coloca colunas. Olha
Olha lá. E o nome do grupo, tem prova chata que quer saber o nome do grupo. O grupo é configura a página. Então, guia layout da página, que o Word 2016 chama só de layout agora. Antigamente é layout da página. Agora o Word na versão 2016 chama só de layout. Eu estou usando a versão 2016. Agora o grupo continua sendo configurar a página. Então, ó, layout da página até a versão 2013. 2016 passa a chamar layout, só layout. Pessoal, lá no Word, mais uma questão aí da Banca Franklin aí, ó. Como é que você bota uma expressão matemática como essa? Pode? Pode. Guia, inserir, grupo, símbolos. Quer ver? Aqui, ó. Equação, o nome da ferramenta. Ele traz equações pré-definidas, ó. Pré-definidas. Mas digamos que um professor de matemática quer criar uma do zero. Como é que ele faz? Ele vai clicar aqui, ó. Inserir nova equação. E ele tem os símbolos básicos aqui, ó. E tem as estruturas para tudo aqui, ó. Fração, sobrescrito, radical, ó, integral. Então é limite logaritmo. Ok? Então você vai montando, mas não se anime que o Word não vai resolver, né? É só para montar. Ok? Então vamos lá. Guia, inserir. Grupo, o nome do grupo é símbolos. E o nome da ferramenta é equação. O nome da ferramenta é equação. Então, se eu soubesse só isso aqui, ó, já acertaria. Ó. E se quiser, bota aí o nome da ferramenta, chama-se equação. Questões, pessoal, que tem a ver com Excel agora. Excel e Calc, né, são parecidos. É uma planilha do Calc, o Excel, a gente digitou o conteúdo abaixo. O valor da célula C1 e os valores da célula C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento, para a célula C2 e C3 serão. Ó, vamos lá. Quais são os tipos de referência que o Excel e o Calc trabalham? Apenas 3. A referência relativa, a mista e a absoluta. Relativa, pessoal, quando não tem cifrão. Ó. Não tiver cifrão, é relativa. Porque para onde você copiar na vertical, ele vai atualizar a linha. Na horizontal, vai atualizar a coluna. Quer dizer, ela vai mudar de qualquer jeito. Na mista, tem um cifrão só. Então, se eu copiar na horizontal, eu sei que essa coluna não muda. Mas se eu copiar na vertical, a linha muda, porque não tem cifrão para ela. Agora aqui, se eu copiar na horizontal, essa coluna muda. Se eu copiar na vertical, a linha não muda. Aí é mista. Agora, se aparecer os dois na prova, marco a opção onde tem uma referência absoluta. Eu vou procurar a opção que tem os dois cifrões. Então, são essas três, ó. Aí qual é a regra do copiar, pessoal? A regra do copiar é o seguinte, quando se copia na vertical, atualiza sempre a linha. Por quê? Quando você copia na vertical, você troca de quê? De linha. Mas se a linha tiver um cifrão, não muda, porque o cifrão trava. Só que essa linha não tem cifrão. E Franklin, esse cifrão na coluna serve para alguma coisa? Não, porque na vertical sempre atualiza o quê? Linha. E a cópia é na vertical. Então esse cifrão, bota aí, está em vão. Está em vão. Ele só faria efeito se a cópia fosse assim, ó. Cópia assim, você só se lembra de linha, de linha. Essa linha atualiza porque não tem cifrão. Essa linha não atualiza. Se ela não atualiza, é só repetir. Vai permanecer sempre B1 por causa do cifrão. Essa linha atualiza sim. O cifrão da coluna não trava a linha. Essa vai atualizar normal. Então aqui vai ficar A2, aqui vai ficar A3. Então, pessoal, é só, ó, 2 mais 5, aqui vai dar 7. Aí olha como atualizou para 2, 3 mais 5, quanto é que vai dar aqui? 3 mais 5. E aqui, ó. Então, por que ele está somando sempre com B1? Porque o cifrão não deixou 1 atualizar. Então, aqui vai dar 4 mais 5. Então, resposta, 7, 8, 9. Aí é bom você resolver na tela da prova. Você resolve na tela da prova. Agora tem que lembrar da regra. Cópia na vertical, atualiza linha. Mas se houver um cifrão na linha, ela não atualiza. Ela permanece a mesma. Então a dica de uma questão dessa, pessoal, é resolver na tela da prova. Você risca nela mesmo. Resolve na hora. Então tem aí 7, 8, 9. Bate com que letra? B de bola.
Pessoal, as regras do copiar basicamente são essas, ó. Copia na vertical, atualiza o quê? Sempre a linha. Sempre a linha. E na horizontal? Só coluna, ó. Essa é a regra. Regra geral. Então, colocar um cifrão aqui é em vão. Agora, se eu colocar aqui, dá certo. Aí o cifrão trava o 3. Como não tem, ó, atualizou na vertical, atualizou na horizontal. Aqui já não atualiza na vertical, porque tá travado, ó. Como não tem o cifrão da coluna, ela atualiza. C mais uma, D. D mais uma, E. Agora aqui não atualiza nada. Pode copiar na vertical, na horizontal, como quiser, porque é a referência absoluta, ó. Esse exemplo aí é basicamente esse aqui, ó. É esse, ó. Se eu copiar aqui, qual será o resultado aqui? Na célula C5. Qual será o valor, né? Você vê que eu não quero nem saber como é que vai ficar a fórmula. Agora eu já quero o valor que vai dar. Então esse 1 atualiza? Sim. Se ele não tem cifrão, repete. Repete? A1, A2, A3, A4, A5. Esse 1 atualiza? Não. Acabou a questão. A5. B1. Quanto é 8 vezes 4? Então, mais uma vez, eu estou aproveitando a tela da prova para resolver. Então, ao copiar, haverá atualização da referência, tanto coluna quanto linha, depende do local. Se for na vertical, atualiza a linha, na horizontal, coluna. Misto atualiza um ou outro, né? Ou linha ou coluna aqui. E aqui não atualiza nenhum dos dois, que é referência absoluta, né? Pode copiar do jeito que você quiser, que vai ficar sempre a mesma. Sempre a mesma. Beleza, vamos lá então, ficou 7, 8, 9, foi isso? Letra B de bola. Pessoal, próxima. Considerando que numa planilha Excel, as células A1, A2, A3 contenham somente valores numéricos, essa opção corresponde à expressão matemática que permite ao Excel dividir o resultado da soma dos valores contidos nas células A1 e A2 pelo valor contido na célula A3. Letra A, né, gente? A soma de A1 com A2 divide, né, pelo valor que está em A3. Porque aqui não é a soma, aqui é a multiplicação. Ó. Então, quais são, pessoal, os operadores aritméticos do Excel? Os aritméticos. Os aritméticos são operadores aritméticos. Porcentagem, potência, que é o circunflexo, divisão, multiplicação, adição e subtração. São os operadores aritméticos que o Excel usa. E qual é a prioridade deles? A prioridade, se não tiver parêntese, é fazer primeiro a potência, divisão e multiplicação, quem vem é primeiro da esquerda para a direita. Por último, ó, adição e subtração. Então, a forma no Excel que aparecer assim, ó, 3 mais 2 dividido por 2 vezes 6 elevado a 2. Exemplo, ó. Então, se aparecer assim sem parênteses, seguindo a regra, ele vai fazer primeiro potência. Ó. Primeiro cálculo é esse aqui. Franklin, entre divisão e multiplicação, pessoal, como é que eu faço? Quem vem é primeiro da esquerda para... Então, o segundo cálculo, o terceiro cálculo e o quarto cálculo, o último, ó. Aí, claro, o parênteses pode mudar a prioridade? Pode. Se eu botar parênteses aqui, ó, a primeira coisa que ele vai fazer é a soma. O parênteses pode mudar a prioridade. Mas a prioridade é que, então, se aparecer na prova uma fórmula sem parênteses. A pessoal, se aparecer uma função, aí função tem prioridade. Soma, média, máximo, faz primeiro. Função tá acima aqui. Se aparecer fórmula entre parênteses, né, tá acima aqui também. Então, função e tal. Agora aqui é se aparecer sem parênteses numa prova. Então, mas o correto é que ele manda somar e dividir, ó. Letra A é a resposta correta. Pessoal, assinala a planilha do controle tal, no Calc, Excel, na célula D6, que é essa célula aqui, ó. Aí, D6, 1500. Encontra-se uma função que está somando apenas os valores das células D3, D4 e D5. Então, está somando D3, D4 e D5. Pessoal, como está na sequência, né? É uma soma normal. Está somando todo mundo aqui. Ok? É uma soma normal.
Ou seja, está fazendo a soma dos gastos dos meses de janeiro, fevereiro e março. Aqui, ó. Né? A função correta na célula D6 é soma. Pessoal, como é que a gente lê 2 pontos? Lê até. Até. Por que não pode ser o ponto vírgula? Porque o ponto vírgula você lê como I. Ele está isolando, está pegando, ó. Ele está deixando de fora aqui quem? O D4. Então, certo, é? Então, são operadores, bota aí, são operadores de referência. São operadores de referência. Então, quais são os operadores de referência que o Excel e o Calc usam? Referência. O mais famoso é o dos pontos, que a gente lê como até. Como é que ele pode chamar em prova? Operador de referência de intervalo. Ele pega o intervalo inteiro, né? O outro é o ponto e vírgula, que a gente interpreta numa questão como I. O ponto e vírgula, ó, você interpreta como I. Como é que chama em prova? Operador de referência de união. Porque eu posso pegar o valor de A1 e somar com o valor de A10. É só A1 e A10, né? O ponto e vírgula isola. E o espaço, pessoal, o espaço, vou botar aqui espaço. É operador de referência da interseção. Operador de referência da interseção. Ou seja, ele vai, digamos, uma soma. Ele vai somar as células que são comuns a 2 intervalos. Interseção não é isso? O que é comum? Então, são operadores de referência. Então, esse rapaz você interpreta como I. Aqui você interpreta como até. Vamos mostrar aqui via slide. Operadores do Excel. Vou logo para ele aqui. Ó, esse é o operador de referência de intervalo. Ó. Soma de A1. Ó, numa prova, pessoal, como é que a gente faz marcação na planilha fazendo uma soma dessa? Ó? A1, você marca o canto superior esquerdo ó, na prova. C3, C1, canto inferior direito. Quando for um até, o que é que você faz? Você fecha o quadro todinho, porque ele está somando tudo isso. Ó, canto superior esquerdo, canto inferior direito. É um até? É, então pode fechar o quadro, que ele está somando essas 9 células. Agora, olha a diferença para o I, né? Que é o ponto e vírgula. Agora, ele não está somando 9 células. Ele está somando ó, A1 e C3. Está somando essa com essa. Olha a diferença. Não souber na prova. A gente chama do quê? Chama de I. Soma 1 e C3. Ele isolou. Outro exemplo do uso do I. Se eu quiser, pessoal, somar 2 intervalos que estão separados. Eu quero somar o mês de janeiro, não quero fevereiro, não quero março e quero somar com abril. Como é que eu faço? Olha, graças a quem? Graças ao I, que é o operador de união. Então, esse intervalo está somando aqui, ó. Esse intervalo está somando aqui. Beleza, mas quem é que está unindo os dois? Olha quem é que está unindo. E uma pergunta, pessoal. Quando eu der Enter, vai dar 2 resultados ou um só? Um só. Vai dar uma soma só. Ele vai somar, digamos, o mês de aqui de janeiro com o mês de abril. Ó. Então, serve para isso. Agora, vamos para o operador de referência da interseção. Dica, se for no Calc, seria uma exclamação. Se for no Excel, é espaço. Está vendo aqui que tem um espaço? Ó, tem um espaço aqui. Ó. Então, pessoal, o que é interseção é aquilo que é comum, não é? Né? O que é comum? Então, ele vai somar o que é comum aos 2 intervalos. A1 tem nesse intervalo, A1 tem nesse, está fora. A1 está fora. A2 tem nesse. A2 tem nesse, está fora. A3 tem nesse, A3 tem nesse. Então já sei a primeira célula que ele vai somar é A3. A4 tem nesse, sim. A4 tem nesse, tem. A5 tem nesse, A5 tem nesse, tem. A6 tem nesse, A6 tem nesse, não. Então vai somar quem? A3, A4, A5. Soma aí quanto é que dá? 30 com 30, 60. Aí eu dei Enter. Vamos para o Enter. Olha o resultado.
Agora, se essa questão, pessoal, for no calc, uma das poucas diferenças, ele vai usar uma exclamação no calc. O Excel, espaço. Então, espaço, operador de referência de interseção. Da interseção. Então, o Excel tem 3 operadores de referência, né? O dos pontos, que é de intervalo, o ponto e vírgula, que é de união, e o espaço, que é o da interseção. Beleza? Voltando aqui, então, soma de D3 até D5, é certo. Analise o trecho de planilha, aí, ó. Na célula E3, encontra-se uma fórmula que está somando os valores das células correspondentes aos meses do produto lápis. Aqui, tem uma fórmula aqui em F3, né? Opa. Corrija aí, pessoal, é E3. Não, e na célula F3, uma fórmula que está somando a média, está fazendo a média, ó. Uma faz a soma, a outra faz a média. E a pergunta é, quais são as fórmulas corretas? A soma de A está correta. Mas por que a média, pessoal, está errada? Prioridade. Se eu não botar parênteses aqui, ele vai primeiro dividir para depois somar. E isso não é média. Média você primeiro soma para depois dividir. Então aqui faltou parênteses. Na letra B, pessoal, qual é o erro da soma de B? Olha o I aqui, ó. Era para ser uma até, são 3 meses. Aqui ele pegou só um. Faltou ser 3 aqui, ó. Então o erro está aqui. E a média, pessoal? A função média já lhe dá a média. Não precisa dividir por 3. O erro está aqui, ó. A função média, amigo, já lhe dá a média. Se você dividir por 3 ali, você está dividindo por 3 de novo. A função média já lhe dá a média certinha. Aqui faltou o nome da função, ó. Toda função tem que ter nome. Se eu colocar aqui soma, aí ficaria correto, ó. Mas assim o Excel nem sabe o que é. Tem que ter nome. Toda função começa com nome. Aqui a média está certa, ó. Soma 3 parcelas dividido por 3. Então, pessoal, bateu com a letra D, ó. Soma de B3 até média, ó. Aqui, pessoal, quem usa sum é em tabela Word, tabela Write, que lá você usa função em inglês. Eles usam funções. Word e Write usa. Mas, ó, é em inglês. E aqui também faltou, ó, a função aqui. Se eu botar uma soma aqui, dá certo. Soma 3 parcelas e divide por 3. Tem que ter nome. Então, a certa é a letra D. Está tanto correta a soma como está correta a média. Próximo, o trecho de planilha deve ser utilizado para responder a questão tal. No Excel. Considerando que para ser aprovado, o aluno deve ter uma média igual ou superior a 6, considere a alternativa que exibe a fórmula correta para calcular a quantidade de alunos aprovados. Pessoal, essa função, ou fórmula, né, chama-se conte-se. É uma função na categoria estatística. Olha lá, funções na categoria estatística. A mais famosa é a média. Se cair em prova, pessoal, dizendo que a média está na categoria matemática, é errada. Função, a categoria. Que o Excel separa por categoria. Média, as fórmulas que eu tenho que fazer média. Aí vem, ó, função máximo, mínimo, tudo é estatística. Função maior, função menor, função média de mediana, né? Mediana, que é o número central, né, do amostra de números. O Excel trabalha com mediana. Tá aqui ela, ó. Por exemplo, como é que eu leio isso aqui? Ó? Me conte, nesse intervalo de A1 até D2, quantas células têm valores maior ou igual a 50? 1, 2, 3. Olha o resultado. Ele vai dar a quantidade, ele não fala nem quem são as células. Ou nesse intervalo, quantos alunos estão com a situação de aprovado? Eu fiz, ó, conte-se de C2 até C7. E entre aspas, coloquei aprove. Por isso que deu 4 aqui quando eu dei enter. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Ele só conta. Faz contagem de célula. Então, a função que vai contar, pessoal, é essa aqui com aspas. Ó. Tem que usar aspas. Conte-se, ó, maior ou igual a 6. Qual será o resultado quando eu der enter? Quando eu der enter, vai aparecer. Vamos lá. Maior ou igual a 6, 1. 2, 3. Quando eu der enter, vai aparecer 3. Ele só conta. Maior ou igual a 6. Lá, 2, 3. Quando eu der enter, 3 pessoas estão com a situação de aprovado. Vai aparecer o número 3. Então, letra A para essa questão. Pessoal, aqui é uma questão da função si. Ó.
Como é que você resolve uma questão de si numa prova de concurso, que é uma função lógica? Se você lembrar da sintaxe, ajuda bastante. Caiu aí na prova da Câmara de Parnamirim, eu acho, ou foi guarda. Olha lá, se faz um teste lógico e retorna informando se o teste deu verdadeiro ou se deu falso. Então o segredo é você separar os 3 argumentos pelo ponto e vírgula. Os argumentos de função no Excel são separados por ponto e vírgula. Ah, Franca, apareceu com vírgula errado, vai dar erro. Olha lá. Exemplo, se a média de Joãozinho, que está em B4, a média dele de prova, da disciplina, se essa média for maior ou igual a 7, se isso for verdadeiro, pessoal, qual é a mensagem adequada aí para Joãozinho? Ele está na situação de aprovado. Eu vou botar, eu quero que apareça para ele aprovado. E se não for maior ou igual a 7, ele só pode ser uma nota menor, concorda? Então, o que é que eu boto aqui no falso? Qual a mensagem? Se eu tirar aqui um 5, pessoal. 5 é maior do que 7, falso. O que é que eu programo por falso? Reprovado. Beleza? Ok. Olha lá. Para você nunca mais esquecer. Se a média de Joãozinho for menor do que 7, beleza, teste lógico. Teste lógico. Qual é a mensagem adequada se a média de Joãozinho for menor do que 7? Se isso for verdade? Reprovado. Nesse caso, a mensagem adequada é essa daqui, ó. E se não for menor do que 7, só pode ser maior ou igual. Então, se der falso, a mensagem adequada é o quê? O que é que a gente aprende com isso, pessoal? É que a sintaxe não muda, ó. Teste lógico, verdade e falso. Teste lógico, verdade e falso. O que é que muda? O sinal. Eu peguei o sinal, botei para cá, troquei as mensagens e dá no mesmo. Digamos que Joãozinho tirou 9. 9 é maior do que 7, verdade, aprovado. Joãozinho tirou 9 aqui, ó. 9 é menor do que 7, pessoal. Falso. Quem é que está no falso? O cara está aprovado do mesmo jeito. Então tem que se ligar no sinal. Aí você diz para mim, professor, mas desde pequeno, que eu não sei se para lá é maior, para cá menor. Pensa em agonia? E agora? Tem que saber, porque é só trocar o sinal. Isso aqui dá número, são equivalentes. Bota aí, são equivalentes. Então, Franklin, e aí, como é que é? Já encontrei o teste lógico, ó. Teste lógico. O que é que sempre vem após o teste lógico, pessoal, em qualquer situação? O que fazer se der verdadeiro. Não tem para onde ir, não. E o que sempre vem por último? O que fazer se der falso. Então, sem resolver o teste, se eu fizer os cálculos aqui, eu já sei, ó. Quanto é 10, pessoal, elevado a 1? E quanto é? Como é que eu faço isso aqui? Primeiro divide. 2 por 2, 1 mais 2. Ou dá 10 ou dá 3, né? Então não vai dar 0, não vai dar 1, não vai dar 4. Tem esse lado bom, você se livra. Ou vai dar 10 ou vai dar 3, amigo. Como é que eu vou fazer se eu fizer o teste? Como é que eu resolvo esse cálculo aqui, pessoal? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1. A pergunta que vai resolver sua vida na prova. Pessoal, 5 é igual a 6? Falso. O que é que falso manda fazer? Acabou a questão. Olhar 3. A resposta qual é? Então, quem resolve é o teste. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 6? Não, falso. 5 não é igual a 6. 5 não é, é falso. E o que é que falso manda fazer? Fazer esse cálculo. Aí eu acerto. Beleza? Olha essa aqui que caiu na nossa UERN, ó. É um se também, ó. Se o usuário digitar a fórmula, na célula 6, pode-se afirmar que o resultado será. Pessoal, primeiro, se eu for por aqui, eu já encontro, eu sei quanto é que dá essa soma, eu sei quem é o valor máximo. Já sei. Ó, a soma de A3 até C3, ó, não sai da linha 3, viu? Quanto é que dá, pessoal? 50 mais 30. Vai dar 80 aqui, ó. Soma de A3 até C3, é só essa linha, ó. Então a soma vai dar 80.
E quanto é que é o valor máximo de A1 até B1? Ó? Não sai da coluna B. Ó. 40, né? O máximo? Então, ou dá 80 ou dá 40. Ou dá 80 ou dá 40. Como é que eu vou fazer? Saber se eu fizer a média. A média lá no Si, porque você pode fazer cálculo dentro dele, né? Pessoal, quanto é que dá a média de B1? Aí você tem que olhar quem é que está lá em B1. Em B1 tem 40. Então, bota aqui 40. E em B2 tem 20, né? Quanto é que dá a média, pessoal, entre 40 e 20? 40 mais 20, 60 por 2, a média é 30. Beleza, achei a média, eu escrevo aqui, ó. A pergunta é, sim, aqui é o que fazer se der verdadeiro, o que fazer se der falso. E aqui é o teste. Pessoal, 40 é maior ou igual ao valor que está em C3? O que é que tem lá em C3? 30. Olha lá. Tem lá em C3 é 30. 40, 30, né? 30 é maior ou igual a 30? Verdade, então. Quanto é que dá essa soma aqui? A3 até C3 vai dar... Não, 80, né? Ó, A3 até, ó... 80, é o resultado. Então vai fazer a soma. Por quê? 30 é igual ao que está em C3, que é 30, é verdade. Se fosse maior, não. Aí se fosse assim, ó, aí era falso, né? 30 não é maior do que 30, mas quando ele bota igual, é igual a 30. Beleza? Então vai dar o valor aí de 80. Agora, pessoal, duas questões sobre Linux. Não, porque se entra texto, considera texto. Aí é bom saber, pessoal, função despreza. Soma, despreza. Não trabalha com texto, ele despreza. Não dá erro. Porque depois diz, se eu der um enter, vai dar erro por causa do texto? Não, despreza. Agora, se eu botar a fórmula com mais, aí dá erro. Se eu botar o sinalzinho, mas função despreza. Pessoal lá, Linux. Pergunta. São distribuições Linux, pessoal, que é como se fossem versões, né? Exceto o kernel. Kernel é como se chama o núcleo de um sistema, seja ele qual for. Como é que chama o núcleo do Windows? Do Linux? É kernel, nome padrão para núcleo. É o centro nervoso de um sistema, é o núcleo dele. E é bom saber, pessoal, que o criador do Linux, ele não fez um sistema completo, ele fez o núcleo apenas e deu liberdade para as outras pessoas poderem baixar o núcleo, juntar os programas que lhe interessam e criar a sua própria distribuição Linux. Então, o criador do Linux foi aqui, o Linus Torvalds. Ele criou o núcleo feito para PC, testou e tal. Depois que estava tudo ok, ele botou na internet um convite para quem quiser baixar. As pessoas podem baixar o núcleo, juntar o programa que lhe interessa e criar a sua própria distribuição. Aqui é o site oficial do núcleo, do Linux. Aí, pessoal, distribuições conhecidas, ó, Mandriva, SUSE Linux, né, OpenSUSE, Ubuntu, Fedora, Debian. Então você junta os programas que lhe interessam e cria a sua própria distribuição. Ó, Red Hat americana, Fedora americana, Debian americana, Slackware é alemã, SUSE é alemã, OpenSUSE. Aqui é brasileiro, mas juntou as duas, ó, e criou Mandriva. Turbo Linux é da Ásia, Kurumin é brasileira, Ubuntu é da África do Sul. Olha lá, a interface gráfica no Linux tem nome, essa interface chama-se KDE. Ó. Então, o ambiente gráfico também tem nome nele. Então, distribuição, exceto o kernel. Kernel é como se denomina o núcleo de um sistema. Marca a opção incorreta referente a comandos do Linux. Pessoal, resumão de comandos. Ó, deixa eu pegar aqui. Resumão de comandos Linux. Ó, primeiro, diretório raiz no Linux é uma barra só. No Windows tem letra. Comando para listar arquivos no Windows no Linux, list. Comando para criar diretório. Comando para é o único que bate, ó, para mudar de um diretório para o outro. Comando para remover diretório, remove directory. Aqui é make a directory, que é criar, né? Comando para mostrar em que diretório você está. Comando para renomear e mover arquivo. O Windows tem dois comandos separados, ele só um. Comando para copiar, ó, olha como o Linux abrevia sempre. Comando para excluir no Windows é del, e aqui é rm de remove. Comando para mostrar o conteúdo do arquivo interno. Comando para empacotar arquivos, né? Como se fosse backup. Comando para compactar, ó, gzip.
encontrar um arquivo no diretório. Arquivo oculto no Linux, pessoal, começa com um pontinho. Aqui é um editor de textos dele, né? Vamos lá, voltando aqui, ó. Então, RM apaga arquivo, certo. Mostra em que diretório você está, certo. Copia arquivos no Linux, certo. Esse é que está errado, ó. Porque, pessoal, o make em inglês é criar. Então, aqui o certo seria RM de remove. O certo seria RMD. RMD aqui, ó. Aqui é make. Make é criar diretório. Esse é o que lista arquivos de um diretório. Então, a letra D é a incorreta. Lembrando que Linux está previsto para a Polícia Civil, para o ITEP também caiu, né? Caiu na prova, acho também aí da Câmara, alguma coisa assim. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado, tenham aprendido mais aí. E vamos aguardar os próximos aí.